O pensamento de Leon Denis, o canto do bardo espírita. A reflexão que nós trazemos hoje do pensamento de Leon Denis vai girar em torno do tema A Vida Imortal. E nós iremos utilizar um texto que Leon Denis escreveu na obra Depois da Morte, onde ele vai mostrar que o estudo do universo nos conduz ao estudo da alma, à investigação do princípio que nos anima e dirige-nos os atos. Então a gente pensa muito em termos materiais, na desagregação das moléculas, dos átomos, na decomposição do corpo físico e colocamos como indagação filosófica se não haveria um princípio pré-existente à matéria que daria forma, organização, unidade e um sentido ao conglomerado orgânico que nós revestimos, que os animais revestem, que as próprias plantas também revestem enquanto seres orgânicos. E é nesse sentido que Leon Denis vai raciocinar, trazendo os aspectos da fisiologia, da química, da física, e mostrando que há uma relação direta desses aspectos com o que o Espiritismo propõe enquanto princípio inteligente, que é a nossa essência. Leon Denis fala: a fisiologia ensina-nos que as diferentes partes do corpo humano renovam-se em um lapso de tempo que não vai além de alguns meses. Sob a ação de duas grandes correntes vitais, produz-se em nós uma troca perpétua de moléculas. Então, nosso próprio organismo físico está em constante mutação. Há uma renovação celular, há uma renovação de tecidos, há uma renovação de energias e fluidos, e isso é permanente. E poderíamos perguntar como então mantemos a nossa identidade, o nosso eu, o nosso pensamento, o nosso ser, se a matéria é tão volátil e se transforma tanto, né? É essa a grande questão que a metafísica coloca e que o Espiritismo propõe como resposta a partir das manifestações mediúnicas à entidade espiritual, o princípio inteligente que se reveste de um corpo luminoso ou, como Allan Kardec denominou, o perispírito. E Leon Denis continua dizendo: o corpo dissolve-se e numerosas vezes durante a vida reforma-se. Entretanto, apesar dessas transformações constantes, através das modificações do corpo material, ficamos sempre a mesma pessoa. A matéria do cérebro pode renovar-se, mas o pensamento é sempre idêntico a si mesmo, e com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Há, pois, em nós um princípio distinto da matéria, uma força indivisível que persiste e se mantém entre essas perpétuas substituições. É aí que entra a contribuição do Espiritismo para preencher uma lacuna que a análise material não consegue dar conta. Esse princípio, segundo as palavras do Leon Denis, é justamente o nosso eu, ou a alma. É a unidade central que ele também chama de consciência. E ele diz: a alma é o princípio da vida, a causa da sensação. É a força invisível, indissolúvel que rege o nosso organismo e mantém o acordo entre todas as partes do nosso ser. Então é como se fosse um molde, né? Imaginemos que o nosso corpo, enquanto um conjunto de sistemas e de órgãos que estão coordenados entre si, possuísse por trás um arcabouço que tem a função de conferir unidade a tudo isso, conectando o sistema nervoso ao sistema circulatório, conectando o sistema reprodutivo ao sistema digestivo e todos eles entre si se autocoordenando por um princípio único, por uma unidade central que é a alma, nas palavras do Leon Denis. Trazendo mais argumentações ou reflexões para que a gente possa perceber que de fato há algo além da matéria em nosso ser, Leon Denis diz o seguinte: os apetites, os desejos ardentes chocam-se de encontro à razão e ao sentimento do dever. Ora, se mais não fôssemos do que matéria, não conheceríamos essas lutas, esses combates, e entregar-nos-íamos
sem mágoa, sem remorsos, às nossas tendências naturais. Então nós percebemos que nós há como que duas naturezas, né? Uma natureza que a gente chama de mais animal, ou ligada às sensações, aos desejos, aos prazeres, e uma natureza intelectual, uma natureza moral que nos regula a vida social, as regras do bom proceder, as questões de ética, de religiosidade, espiritualidade, inteligência e de raciocínios abstratos, lógicos, filosóficos, matemáticos, etc. E às vezes essas duas naturezas que convivem em nós entram em conflito. E aí o Denis argumenta dizendo que é justamente nesse aspecto que nós percebemos que a nossa natureza não pode ser resumida simplesmente a um conjunto de células biológicas. E Leon Denis vai dizer: se mais não houvesse em nós que matéria, não veríamos, quando o corpo está mergulhado no sono, o espírito continuar a viver e agir sem auxílio algum dos nossos 5 sentidos, e assim mostrar que uma atividade incessante é a condição própria da sua natureza. A lucidez magnética, a visão à distância, sem o socorro dos olhos, a previsão de fatos, a penetração do pensamento são outras tantas provas evidentes da existência da alma. Aí nesse ponto, Leon Denis já cita fenômenos mediúnicos ou fenômenos anímicos que o Espiritismo tem como propósito estudar, que é o princípio inteligente. Ele cita aqui alguns dos principais, e para que a gente possa ter uma compreensão mais aprofundada de cada um desses fenômenos, seria preciso consultar outras obras espíritas para podermos ter um testemunho realmente de muitos e muitos fatos que patenteiam a realidade desses fenômenos, né? Como pessoas que são sonâmbulas ou que têm uma dupla vista e conseguem prever fatos, e nesse pressentimento, poucos dias depois ou poucas horas depois, acontece o que a pessoa previa, e tantas outras situações que para muita gente parece anormal, mas que para o Espiritismo nada mais é do que a manifestação da nossa natureza espiritual. Depois que a gente entende que nós somos alma antes de tudo, Leon Denis vai dizer o quê? Que o problema da imortalidade desde logo se impõe, que é uma questão de maior importância, porque a imortalidade é a única sanção que se oferece à lei moral, a única concepção que satisfaz as nossas ideias de justiça e responde às mais altas esperanças da humanidade. Que quando a gente olha para o quadro da vida social em geral e vê tantas misérias, tantas desigualdades sociais, tantas injustiças, pessoas de caráter nobre que sofrem nas mãos de pessoas inescrupulosas, explorações políticas, interesses belicosos e toda uma gama de situações desastrosas que acabam muitas vezes minando o otimismo, o bom ânimo de homens e mulheres de bem que buscam a vida social mais harmônica, mais pacífica e mais justa. E é nesse ponto que Leon Denis vai citar a questão da imortalidade como sendo uma das respostas para essas grandes questões. Se nós somos imortais, então essa não é a nossa única existência. E partindo desse pressuposto, nós podemos compreender o porquê de tantos sofrimentos e de aparentes injustiças, porque na verdade, como nós aprendemos no estudo do Espiritismo, há uma justiça divina que regula todas as nossas ações. Ele vai dizer o seguinte: coisa alguma se aniquila no universo. A química nos ensina que nenhum átomo se perde. A física nos demonstra que nenhuma força se dissipa. Como acreditar que esta unidade prodigiosa em que se resumem todas as potências intelectuais, que este eu consciente, ou a alma, como ele disse anteriormente, em que a vida se desprende das cadeias da fatalidade, possa dissolver-se e aniquilar-se? É interessante isso, ele parte da ciência. Há um ditado atribuído a Lavoisier que diz que nada na natureza se perde, mas tudo se transforma. Nenhuma força da natureza ela deixa de existir, ela apenas assume uma nova propriedade, um novo aspecto, uma nova característica, mas deixar de existir, ela não deixa de existir, né? Então, se na parte material, que é tão passageira, tão efêmera, não ocorre essa aniquilação, esse mergulho em um não ser, o que diríamos então dessa potência intelectual e moral? Será que ela estaria sujeita também a essa dissolução, a esse mergulho em um nada?
não faz sentido pensar, já que isso é o que há de mais importante em nós e que nos dá a identidade daquilo que nós somos. E Leon Denis vai dizer, não só a lógica e a moral, mas também os próprios fatos de ordem sensível, simultaneamente fisiológicos e psíquicos, tudo concorre mostrando a persistência do ser consciente depois da morte, para nos provar que além do túmulo, a alma se encontra qual ela própria se fez por seus atos e trabalhos no curso da existência terrestre. Então, a imortalidade é uma realidade. Basta que estudemos os fatos espíritas que comprovam realmente a sobrevivência do ser e que, através de provas tangíveis e de provas intelectuais, nos demonstram que há em nós esse ser espiritual que preexiste e que sobrevive à dissolução do corpo. E Denis vai dizer o seguinte, se a morte fosse a última palavra de todas as coisas, se os nossos destinos se limitassem a esta vida fugitiva, teríamos aspirações para um estado melhor, de que nada na Terra, nada do que a matéria pode dar-nos a ideia? Teríamos essa sede de conhecer, de saber que coisa alguma pode saciar? Se tudo cessasse no túmulo, por que essas necessidades, esses sonhos, essas tendências inexplicáveis? Então, cada um de nós sente esse apelo de algo a mais, de algo que a gente chama de transcendente, de algo que vai além da matéria. Por mais que a gente explore os sentidos físicos, por mais que a gente se inebrie de sensações, de paixões, de percepções, de experiências materiais, algo em nós ainda fica insatisfeito. E esse algo, no raciocínio do Leon Denis, que é o raciocínio do Espiritismo, tem a ver com a alma. As nossas mais santas aspirações, os nossos desejos mais nobres, os ideais de igualdade, de verdade, de justiça, de amor pleno, vêm da onde? Vêm das nossas células? Vêm dos nossos instintos biológicos? Não, responde o Espiritismo e responde Leon Denis, mas vem do ser imortal que nós somos, herdeiros divinos de toda a criação que Deus realizou e que propôs como sendo o palco para a nossa própria evolução e desenvolvimento das nossas potencialidades. E Leon Denis vai concluir suas reflexões dizendo o seguinte: que será então a vida terrestre, tão curta que mesmo em sua maior duração não nos permite atingir os limites da ciência, tão cheia de impotência, de amargor, de desilusão, que nela nada nos satisfaz inteiramente? Onde, depois de acreditar termos conseguido o objeto de nossos desejos insaciáveis, nos deixamos arrastar para um alvo sempre cada vez mais longínquo, mais inacessível? E ele responde dizendo: a persistência que temos em perseguir, apesar das decepções, um ideal que não é deste mundo, uma felicidade que nos foge sempre, é uma indicação firme de que há mais alguma coisa além da vida presente. A natureza não poderia dar ao ser aspirações, esperanças irrealizáveis. As necessidades infinitas da alma reclamam forçosamente uma vida sem limites.